Buenas. Então, como sempre, inscreva-se, deixa um like se gostar, se quiser. Canais pequenos como o meu não tem muito retorno financeiro. Então, mais importante que isso é justamente a motivação de continuar fazendo, né? E, inevitavelmente, likes, inscrições são termômetros disso, né? Então, ajuda aí a motivar a gente também, né? Links aparecendo aí embaixo, o grupo do Facebook, o nosso repositório de códigos, né? O nosso grupo do Telegram, onde você vai poder conversar com a gente. Você encontra aí embaixo para acessar. Indicador Trend Cloud foi lá pedido lá no nosso grupo do Facebook, então achei interessante a gente falar um pouquinho sobre ele, apesar de eu não ter muita informação do ponto de vista operacional, pelo menos eu não encontrei, para discutir um pouco sobre isso. Então, se você tiver, deixa aí nos comentários, a gente pode falar sobre isso mais para frente, tá? Eu vou simplesmente demonstrar como funciona o indicador e explicar o nosso código, tá? Você vai localizar o indicador nativo buscando aqui por Trend Cloud, tá? Então ele diz que é um indicador de nuvens com base em cruzamento de médias Tilson. Eu vou inserir aqui no nosso gráfico e a gente vai observar aqui as duas médias Tilson e a coloração de nuvens, tá? Propriedades do indicador, né? Vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros do indicador nativo e depois como que a gente reproduziu isso, né? Primeiro parâmetro que a gente tem chama-se dias retroativos, tá? E você vai configurar quantos dias, né, você quer que este indicador seja plotado, tá? Então, por padrão, ele está configurado em 7, né, mas eu poderia aumentar, por exemplo, para 14. Então, note que ele aumenta o campo de plotagem do indicador, né, conforme eu determino os dias que eu quero que ele considere para fazer essa plotagem. Por que isso? Isso é uma prática comum para contornar um problema de performance que a gente conhece que o Profit tem. Ele não aguenta códigos muito complexos, né? Cálculos muito pesados, ele tende a sofrer com processamento. Então essa é uma forma de limitar, né, o processamento, porque basicamente o que você está dizendo para ele, ó, tudo que for antes dessa data que eu especificar, desses dias que eu especificar, você ignora, não executa o meu código, né? A gente sabe que o modelo de execução do Profit, né, em gráfico fechado, como a gente vê todas essas barras, né, é de executar o nosso código uma vez por barra, né? Então você imagina um gráfico de 40 mil barras, ele tem que vir executando este código 40 mil vezes até chegar a barra mais recente, né? E dependendo do cálculo, se for muito complexo, muito pesado, isso gera uma lentidão, um sobrecarregamento do processamento, né? Então eu limitando aqui para as últimas 7 dias, 14 dias, eu reduzo muito a quantidade de cálculos que ele vai precisar fazer, tá? Não funciona sempre, mas é uma fórmula e uma forma, né, uma alternativa de pelo menos tentar minimizar o impacto, né? Segunda observação que eu preciso fazer é que perceba que quando a gente tem um indicador que usa no mesmo código uma regra de coloração, quando a gente faz uma alteração nas propriedades do indicador, né, como a gente fez aqui nos dias retroativos, a gente tem que fazer a alteração também nos parâmetros da coloração. E eu vou fazer isso clicando com o botão direito no meu indicador, propriedades da coloração, tá? A primeira opção são as propriedades do indicador e a segunda opção são as propriedades da coloração que está aplicada neste indicador. Você vai me dizer por que elas têm o mesmo nome? Justamente porque são o mesmo arquivo. Eu poderia, né, criar um arquivo individual, separado, só para conter exclusivamente a regra de coloração. E aí teria um nome específico, né, para evitar confusão. É verdade, é uma forma interessante. O problema é que você gera mais trabalho para manter os códigos sincronizados, porque se eu fizer uma alteração no meu código principal, né, eu preciso fazer uma alteração também no meu código de coloração, né, e aí começa a ficar difícil de administrar isso, né, então é mais fácil ter as configurações e o código num arquivo único, seja de coloração, seja de indicador, né, onde eu posso manter este código em apenas um lugar, e claro, eu tenho que fazer as alterações de parâmetros individualmente, mas isso é algo que a gente não tem como escapar de qualquer forma, né? Então eu vou alterar agora as configurações de parâmetro da coloração também para 14, para que elas estejam sincronizadas, e aí você vai notar que a coloração agora bate, né? Esse é o indicador nativo, então vamos só terminar de ver os parâmetros, né? Como eu prometi, e aí a gente adiciona o nosso, né? Eu tenho dois parâmetros de coloração, tá? Que vai alterar o esquema de cor das nuvens. Então, para compra
né? Usando a opção 2, ele mantém em azul como padrão, 1 ele altera para verde, né? Na venda 3 ele mantém em vermelho, 4 ele altera para fúcsia. Como o nosso código está aberto e você vai poder alterar a coloração diretamente no código, eu não vejo necessidade de reproduzir esses parâmetros, tá? Eu só quero te mostrar. O quarto, né, na verdade, parâmetro, é um parâmetro de coloração relacionado a VVAP, onde você tem a opção 1 para ligado e 2 para desligado. Por padrão, ele deixa desligado. Agora, note se eu alterar este parâmetro para um nas propriedades do meu indicador, nada acontece. Por quê? Porque é um parâmetro de coloração. Então eu preciso ir nas propriedades do meu código relacionado à coloração e alterar este VVAP para 1, né? No caso aqui configurado como ligado, e aí você vê que existe uma diferença onde ele colore em alguns momentos e não colore em outros, tá? E eu vou explicar por que isso. Mas antes, então, vamos adicionar o nosso indicador. Eu só vou fazer assim, eu só vou remover esse parâmetro de coloração da VVAP, que a gente vai falar sobre ele já já, mas eu quero adicionar primeiro o nosso indicador, SCAPP Trend Cloud, sobreposto, para a gente ver que eles estão plotando a mesma coisa, né? Então, a gente confere aqui que está sendo plotado a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou esconder agora o indicador nativo, deixar somente o nosso, para a gente discutir os parâmetros que a gente tem no nosso indicador. Então, a gente tem o mesmo parâmetro de dias retroativos, né? Por padrão configurado em 7. Poderia alterar para 14 também, caso você queira. E eu tenho o parâmetro de coloração de VVAP, onde eu posso ligar e desligar, porém, como nós conversamos, eu tenho que ligar e desligar não nas propriedades do indicador, mas nas propriedades da coloração. Antes de fazer isso, vamos falar sobre a coloração mais simples dele, sobre o código, e depois a gente entende onde que o VVAP entra aí nessa história. Nosso código, determinamos aqui os nossos parâmetros que a gente acabou de conversar, dias retroativos e coloração VVAP. Tenho aqui as nossas variáveis que a gente vai precisar para fazer os nossos cálculos. O primeiro bloco de código que eu tenho é justamente o código que vai determinar aí os dias retroativos para ele determinar se ele vai fazer esta plotagem ou não, né? Baseando-se aí em quantos dias a gente tem no passado. Então, basicamente, o que eu estou dizendo? Né? Eu estou fazendo um cálculo de data usando a função calcDate, que calcula, né, uma data, usando uma data de referência, que eu estou usando a data atual do sistema, tá? Não é a data da barra, né? A data realmente que está hoje, né? Onde eu subtraio a quantidade de dias retroativos, né, que eu defini com o meu parâmetro. Basicamente eu estou dizendo, olha, a gente vai estipular a data atual, né, de hoje, e vamos calcular para trás aqui, né, menos dias retroativos, no caso aqui em 7 padrão, né, o nosso ponto de partida, né? Então, por exemplo, aqui, neste caso foi aqui, né? E ele está dizendo, então, se esta data for menor que a data da barra, né? Ou seja, você poderia dizer o contrário também, se a data da barra for maior, né, que esta data inicial que a gente determinou aqui, né? Depende de como você lê esse teste aqui, né? Execute o nosso cálculo, né? Então, isso sendo verdadeiro, ele vai executar o processamento de cálculo e coloração, né? Justamente para fazer o que a gente conversou, diminuir o carregamento de processamento, porque ele só vai realizar este cálculo quando encontrar as barras que a gente está buscando. Indicador é muito simples, tá? Duas médias Tilson, a gente pode chamar de média lenta e média rápida, a configuração delas está aqui, você consegue determinar rapidamente só observando qual é a rápida e qual é a lenta, né? A lenta tende a ser muito mais suave, né? Você vê ela aqui embaixo, e a rápida tende a ser muito mais responsiva, justamente por causa da periodicidade, né? Então a gente vê aqui a rápida aqui em cima e a lenta aqui embaixo, né? Perdão, invertido agora, né? A lenta aqui em cima e a rápida aqui embaixo, tá? Então são configuradas essas com esses parâmetros, né? De fator e periodicidade. Logo em seguida nós fazemos essa plotagem, nenhum segredo até aí, plotamos as duas linhas, né? Agora o que vem aí, o diferencial é a configuração de coloração de combinação dessas médias.
Então, a coloração principal é dizer que se a média lenta estiver acima da média rápida, a gente tem uma coloração vermelha, contrário, né? A coloração vermelha ocorrendo aqui, né? Lenta acima da rápida. Do caso contrário, né? A lenta estando abaixo da rápida, então lenta abaixo da rápida, a gente colore de azul, né? E aí a gente tem uma terceira configuração de coloração que é baseando-se no VVAP diário, tá? E como que isso funciona? Vamos adicionar o VVAP, indicador VVAP, sobreposto aqui no nosso gráfico. Vou confirmar, ele já está, mas só para te mostrar, ele precisa estar configurado em periódico diário, né? E aí, o que eu vou fazer? Vamos aumentar só um pouco aqui a aparência, só para ficar mais visual. Vamos ver se o amarelo vai ficar muito ruim de ver. Talvez um fúcsia. Tá, que acho que ficou um pouquinho melhor de ver. Então, vamos dar uma limpada aqui no nosso gráfico. E agora eu vou customizar a coloração usando a VVAP. Propriedades da coloração, coloração VVAP sim, ok. E note que acontece, né? Ele está agora meio listrado aí, zebrado. Por quê? Então vamos dar uma aproximada aqui. Vamos observar primeiro a condição azul, né? O que a gente está dizendo na condição azul? Então, vamos dar uma limpada aqui, a gente já entendeu os dias retroativos, né? A gente está dizendo que quando a lenta está acima da rápida, ou perdão, o contrário, né? Quando a rápida está acima da lenta, ele vai pintar de azul. Porém, se o preço de fechamento estiver abaixo da VVAP, ele não pinta, como ele fez aqui, preço de fechamento, abriu aqui em cima, fechou aqui, né? Preço de fechamento aqui, né? Então, ele não pinta. Quando o preço de fechamento está acima da VWAP, ele mantém a coloração azul, né? Agora, note que tá, a coloração ela responde ao meio do candle para trás. Tá? O porquê disso é algo que a gente precisaria de mais tempo para explicar, algo que eu explico lá no curso com muito mais detalhe. Tá? A gente tem que entender a escala do gráfico, como a plotagem é feita, né? Por que ele usa o meio do candle como referência. Não dá para explicar aqui em 5 minutos. Tá? Então, mas entenda que existe sempre uma defasagem em relação à plotagem e coloração, né? Porque ele está considerando o meio do candle como referência, né? Mas esse buraco aqui representa os preços de fechamento estando abaixo da VWAP, né? E eu estou falando isso porque eu sei que você vai perguntar, mas por que aqui está branco se este preço está acima, né? Porque este buraco branco aqui está se referindo a este candle, né? Então, pelo motivo que a gente conversou, né? Ele considera o centro do candle como referência e considera o centro para trás, né? Por quê? Porque ele não sabe o que aconteceu para frente, então ele não tem como pintar, não tem como plotar se ainda não ocorreu, né? E o contrário, na coloração vermelha, então vamos fazer assim, vamos apagar isso aqui agora, vamos só mover o gráfico um pouquinho para a direita aqui, para a gente falar da vermelha, né? A vermelha a gente falou que a via de regra é quando a lenta está acima da rápida, né, em termos de média, porém agora, né, se o preço de fechamento estiver acima da VWAP, ele não colore, quando o preço de fechamento está abaixo da VWAP, ele colore de vermelho. Tá? Então, você vê que não tem nenhum segredo, não é nenhuma reinvenção da roda, tá? É bem simples o código, né? E acredito que até o modelo operacional não seja também tão extraordinário, porque é baseado em cruzamento de médias e VWAP, então não deve ser muito diferente do que é feito já de forma geral com cruzamento de médias, né? Mas novamente, se você aí tiver mais detalhes operacionais ou links aí para vídeos que a gente possa falar sobre isso, deixa aí nos comentários que a gente tenta fazer talvez um backtest ou aprimorar a nossa coloração, o nosso código aí de uma forma mais operacional. Legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, a gente se vê no próximo vídeo.